Todo dia nos deparamos com uma guerra, uma batalha a ser vencida internamente no mercado financeiro. Aliás, precisa ser assim? Precisamos realmente guerrilhar? Precisamos realmente entrar numa batalha? E eu vou contar hoje os principais ou um dos maiores inimigos do trader, nosso dia a dia. Mas antes, para quem não me conhece, sou o Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Vou colocar aqui para você na tela. Papo, _de, _sardinha. Me segue lá, me siga lá que todo dia vocês vão ver um story meu, todo dia vão trocar uma ideia, todo dia vão falar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, o que ainda pode acontecer durante o dia. Então é um bate-papo bem interativo, bem bacana. Então eu espero vocês lá para que a gente possa fortalecer também no Instagram. Pessoal, todo dia acordamos e nos deparamos com uma guerra, uma batalha pessoal, uma batalha nossa com o mercado. Aliás, será que realmente precisa ser assim? Ou simplesmente, vou repetir o que eu falei algumas vezes, romantizamos as nossas perdas, romantizamos as nossas necessidades e talvez colocamos à frente aquilo que nós realmente queremos, que é vencer o mercado financeiro, vencer o swing trade, o day trade, o position, vencer o mercado de maneira geral. Hoje eu vou elencar aqui para vocês algumas das batalhas, dos principais inimigos que nós como trader enfrentamos. Pessoal, a gente tem no dia a dia que tornar o trader mais leve. Não está confortável? Não entra. Falei isso algumas vezes nos meus vídeos. Para pensar numa situação. Se você entrou numa operação e essa operação está ruim, essa operação está deixando você realmente suando frio, com frio na barriga, existem alguns fatores, existem alguns elementos que estão simplesmente te deixando prejudicial, ou seja, está te prejudicando naquele processo. E eu cansei de falar isso. Ou você não sabe o que você está fazendo, ou você não tem lá uma técnica assertiva, bem definida, ou você não tem um gerenciamento de risco muito bem alinhado, que você consiga respeitá-lo. Ou seja, é a junção da uma boa técnica com um bom gerenciamento de risco, uma boa técnica bem apurada, bem definida. E um gerenciamento de risco, se algo der errado, ele vai estar lá para te estopar. Ou, no final das contas, se você está alavancado, ou seja, tá lá, tudo bem, ok, eu tenho a técnica, mas eu estou muito alavancado, eu era para operar com uns 10 contratos e a conta financeira que eu opero, ela me permite operar com 100 e eu opero com 100 naquele limite, naquela situação onde qualquer suspiro vai te deixar para fora do mercado. Ou até mesmo você não aceitando perder, com gerenciamento de risco bem definido, você vai lá e faz preço médio. Preço médio, ele é a ruína, ou martingale também, é a ruína do trader. Vou contar aqui alguns dos inimigos. Aliás, eu já acabei contando algumas das coisas que realmente fazem parte do nosso dia a dia e que são importantes para que a gente possa evoluir como trader. Mas, o que realmente é o nosso inimigo no dia a dia? Primeiro, eu quero contar o seguinte. Primeiro é conta simulador. Como assim, Marcelo? Se você parar para pensar, eu já falei isso acho que algumas vezes nos meus vídeos, quando você entra na conta simulador, uma das coisas bem ruins é você se auto-sabotar. Se você seguir, de fato, no simulador, da maneira exata como é a conta real, a probabilidade de dar certo a longo prazo é muito grande. Agora, se você pega no simulador e você acelera o vídeo, acelera o replay de mercado, ou quando você pega o simulador, na hora que deu errado, você está testando, você começa a fazer preço médio até os 500 contratos, ou se de repente você arrasta o stop porque aquela operação deu errado, na conta real não vai dar. Então, dos inimigos do trader chama-se
simulador, caso você não faça ou não siga ele como se fosse uma conta real. Eu tenho um rapaz que eu troco ideia com ele algumas vezes e ele, cara, me surpreende até. Ele segue à risca a conta simulador como se fosse a conta real. E o resultado é impressionante, tá? Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Isso é importante falar. Quando você está treinando, você sente uma emoção, mas quando você está na conta real, a emoção muda. É importante que você, quando for treinar no simulador, que é extremamente importante, é uma ferramenta importante, você tenha consciência que aquilo é o simulador e que se fosse na conta real seria daquela forma. Outro inimigo do trader, a ganância. Como assim a ganância, Marcelo? Cara, a ganância é o seguinte, a ganância, tô ganhando, tô vencendo. Eu ouvi uma frase um dia desse do Ronaldo, em que ela se aplica perfeitamente a mim ou a qualquer trader. Toda vez que eu entro no mercado, que eu vou para o mercado e digo o seguinte, vou vencer o mercado, eu vou para cima do mercado. O mercado me dá uma coça, ele realmente me arrebenta. Toda vez que eu entro no mercado e simplesmente entro me protegendo, toda vez que eu entro no mercado pensando assim, não, hoje eu vou entrar nesse cenário e esse cenário, se for bom para mim, ok, se não for bom eu vou sair fora do mercado, eu simplesmente entro calmo e entro ganhando no mercado. Então eu ganho quando eu me protejo, eu perco quando eu sinto ganância, quando eu vou para cima, quando eu estou bem. Toda vez que eu estou bem, eu apanho do mercado. E eu já contei algumas histórias para você. Quantas vezes, cara, eu acordei de manhã, falar, cara, hoje eu acordei bem, hoje eu vou fazer o resultado do mês. E quando você vai fazer o resultado do mês ou da semana, quando você entra com esse pensamento, mesmo estando bem, é impressionante. A impressão que dá é que o mercado descobre que você vai alavancar, descobre que você está preparado, só que não para ganhar, para perder. Você foge, você fica cego. Quer ver outro inimigo do trader? Falta de gerenciamento. Cara, gerenciamento é a vida do trader. Gerenciamento de risco, ele é a alma do trade. Gerenciamento de risco, cara, eu já falei, você ganha quando você se protege e você perde quando você vai para cima do mercado. Então, tenha um bom gerenciamento de risco. Um gerenciamento de risco onde você perde pouco e quando você ganha, ganha muito. Não se importe, eu estou perdendo. Cara, na hora que você ganha, a tua técnica, ela te dá o dobro daquilo. Ela te dá exatamente, a tua assertividade, ela dá exatamente mais do que você perde. Então, cara, não fique preocupado. Não caia na neura ou na pilha de que você, naquele momento, está perdendo. O não aceitar a perda, ela é um dos inimigos do trader. Outro inimigo do trader, cara, infelizmente, é o não aceitar a perda, mas fazendo o preço médio. Salvar. Aliás, o preço médio, na maioria das vezes, ele não é feito de maneira estratégica. O preço médio, ele é feito, na maioria das vezes, para corrigir uma operação que deu errado. Então, se a operação já deu errado, e se por um acaso você for para corrigir, e se ela der certo, é a pior coisa que vai acontecer com você. Por que, Marcelo? Se ela deu certo, porque no dia que der errado, porque você está muito mais alavancado do que o normal, a tendência é que você entregue todo o seu patrimônio. Então, não tente corrigir uma operação que deu errado. Deu errado? Pronto. Pare de operar e stop. Pare de operar e para de fazer preço médio, a não ser que você tenha uma estratégia ou que você tenha capital que você não tenha que alavancar para poder colocar o teu dinheiro em risco. Ok? Esse é mais um inimigo do trader. Outro inimigo do trader, cara, e aí sem dúvida, é você não estar bem emocionalmente. Cara, é você estar mal preparado para operar. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito com esse mercado aqui, com o mercado fora do Brasil, é que o mercado brasileiro, ele te causa ansiedade, ele te causa uma apreensão
por conta do lapso de tempo que você tem. Ou seja, você tem um lapso de tempo muito pequeno, muito menor do que o normal. E quando você quando você vai para o mercado internacional, agora tá ruim, depois você pode operar mais tarde que fique melhor, talvez você opere na madrugada que fica bom, talvez opere de manhãzinha que fica legal, ou à tardezinha que fica mais ou menos. Então você tem 24 horas por dia, de domingo a sexta, 6 horas da noite, para poder fazer boas operações. Diferente do mercado local, que ele te dá essa ansiedade, ele te dá esse prognóstico de ansiedade, porque automaticamente você tem apenas de 9 a meio-dia. Ah, Marcelo, não é de 9 às 18? Não, não é de 9 às 18, porque o melhor e maior volume que existe é de 9 horas da manhã até meio-dia. E melhor ainda entre 10 e 11 da manhã. Depois ele dá aonde pega a tendência mesmo é no horário da abertura do pregão do mercado americano, aonde começa a abertura do nosso mercado. Então, é importante que vocês estejam preparados. E assim, pessoal, vamos lá. Convenhamos que a gente tem algumas batalhas para cumprir. O day trade, ele é um dos mercados mais difíceis de se fazer. Cara, tá complicado no day trade? Vá para o swing trade. Faça swing trade, compre ações, compre fundos imobiliários, faça investimento. Eu particularmente gosto do day trade. Então, mas você pretende largar o day trade? Não pretendo largar. Eu gosto do day trade, eu gosto do trabalho que o day trade ele me proporciona, da ocupação da mente que ele me proporciona. Então, eu simplesmente vou sempre ocupar minha mente com o day trade, sempre trabalhar a mente com o day trade. Mas eu tenho minhas operações de swing trade, eu tenho as minhas operações de fundos imobiliários, de ações, então as minhas operações mais a longo prazo ou a médio prazo, para que eu possa me contabilizar, rentabilizar e o day trade fazer a parte de complemento da minha receita. Bom, esses são alguns dos como é que eu vou explicar? Dos inimigos do trader. E eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dê o joinha. Compartilhe isso com seus amigos. Se esses são os seus inimigos, é simples. É só corrigir. Vambora, pessoal. Obrigado mais uma vez. Fui.